casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos ler novamente. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as 7 colunas. Fecha sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com este Deus, a fim de que esta palavra, ela encontre guarida, morada no nosso coração nesta noite. Meu irmão, abra seu coração e receba de bom grado a palavra, a mensagem de Deus nessa noite. Nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por este domingo, esse dia que é o dia que o Senhor fez, e nós nos reunimos neste lugar como uma família, como uma igreja, alcançado pela graça, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Pai, os louvores já foram entoados ao Senhor. Agora a tua palavra será ministrada ao nosso coração aqui nesta noite. Espírito Santo, fale ao nosso coração, e que o nome do Senhor Jesus receba toda adoração, todo louvor e toda glória. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Aqui, irmãos e irmãs, a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para um detalhe que nunca na história da humanidade a família tem sido tão atacada como nesses últimos dias. E eu creio que todos aqui concordam com esta verdade, esta realidade. Nunca, meu irmão, no decorrer de toda a história da humanidade, a família tem sido alvo de ataques sorrateiros do diabo. Como o diabo, meus irmãos, tem investido pesado contra a célula máter da sociedade, que é a família. Nós sabemos que a família é uma instituição de Deus. Talvez por causa disso o diabo tem armado de todas as formas para tentar destruir, acabar com aquilo que Deus estabeleceu na face desta terra. Salomão, neste texto, nos fala acerca da sabedoria, e ele diz que a sabedoria já edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. E eu quero, com a graça de Deus, meus irmãos e irmãs, falar sobre 7 pilares, colunas que sustentam uma família. O que é uma coluna? Uma coluna é praticamente os pilares, geralmente costuma ficar não exposta, escondida, mas uma casa ela não fica de pé se ela não tiver essas colunas, esses pilares, que na verdade que é o que sustenta uma casa. E há 7 pilares, meus irmãos, que nós precisamos reaver se esses 7 pilares estão ativos na nossa casa, na nossa família. Primeira coluna ou primeiro pilar é o pilar da fé. Eu digo, não há como uma casa, uma família se sustentar se ela não estiver munida, irmãos, de fé. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, vai dizer que o meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, diz Deus, que Deus não tem prazer na vida desta pessoa.
Irmãos, se há um pilar que sustenta a nossa casa, é a fé, meus irmãos. Pois é a fé que nos levará a superar as adversidades dentro do ambiente familiar. O que será de uma pessoa que não cultiva uma fé? Na verdade, é uma fé, uma família que não tem esperança, expectativa de melhoria. O bom é que nós somos uma família alcançados pela graça de Deus. E Deus, irmãos, tem nos municiado com a fé, porque é através da fé que a família persevera e permanece de pé diante das adversidades da vida que nos acometem. É a fé que te leva você a depositar a sua confiança em Deus. É a fé que te leva a deslumbrar acerca de dias melhores na sua casa e na sua família. Veja o que o apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4, ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, meus irmãos. Então eu instruo a cada vida que nessa noite leve os seus filhos a crer em Deus nesses dias. Como? Através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Deus. Segunda coluna que sustenta uma família é a oração, meus irmãos e irmãs. Eu digo que não há como uma família se sustentar nesses dias, se não for através da oração. Alguém disse que uma família que não ora é como uma casa que não tem telhado. Eu digo que uma família que não ora é uma família que não tem estruturas sólidas. É uma família, irmãos, que não tem pilar, não tem coluna. Qualquer vento de tribulação derruba esta casa, esta família. Eu coloquei uma cultura dentro da minha casa, que nós temos que orar no mínimo 3 vezes ao dia. Nós oramos na hora do almoço, à mesa. Oramos também no jantar e antes de dormir, cultivamos, meus irmãos, oração. E às vezes queremos uma família estruturada, mas não damos importância à oração, meus irmãos. Tiago aconselha em Tiago capítulo 5, versículo 3. Ele aconselha que se alguém está aflito dentro da sua casa, ele diz, faça a oração. Se está alguém doente, chame os presbíteros. Faça a oração ungido com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, meus irmãos e irmãs. Terceira coluna, os irmãos notem que eu estou sendo sucinto nesses tópicos, porque eu creio que isso aqui já é de conhecimento de toda a igreja. Mas uma coisa, irmãos, é conhecermos, outra coisa é colocarmos em prática nas nossas vidas. Terceiro pilar, sabedoria, inteligência. Provérbios capítulo 4, versículo 3 diz que é com sabedoria que se edifica uma casa. É com inteligência, pai, é com inteligência, mãe, que se estabelece. Há um versículo aqui que todos conhecem de cor, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, sábia, sabedoria. Mas diz também que a tola com as suas próprias mãos a destrói o seu lar. Seja um homem sábio.
Seja uma mulher sábia, uma mulher sábia, meu irmão, um homem sábio dentro da sua casa. Pastor, mas falta em mim sabedoria. Se falta, peça a Deus sabedoria. Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele vai dizer que se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Mas ele vai instruir: peça a Deus com fé, em nada duvidando, meu irmão, minha irmã, porque o homem que duvida é semelhante às ondas agitadas pelos ventos. Lembra de Salomão? Salomão, antes de assumir o seu reinado, ele tinha riquezas para pedir a Deus. Salomão tinha para pedir a Deus a derrota dos seus inimigos. No entanto, Salomão pediu a Deus sabedoria. Peça sabedoria, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus deu Salomão sabedoria. Foi o homem mais sábio que existiu na face desta terra. Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça sabedoria, mãe. Sabedoria na construção do seu lar, na edificação da sua casa. Sabedoria no convívio com o seu esposo, com a sua esposa. Sabedoria na criação e na admoestação dos seus filhos, pai e mãe que aqui está presente. Quarto pilar, ou quarta coluna é temor, meus irmãos e irmãs. Eu digo que não há como a casa permanecer de pé se ela não estiver munida de temor. E eu fico imaginando, irmãos, como que é uma casa sem temor a Deus, como que é uma família sem temor a Deus, como que é o relacionamento de pai com a mãe sem temor a Deus, como que é o relacionamento dos filhos, quais são as palavras que são ditas dentro de uma casa que não teme a Deus. O que se trata, o que se cultiva dentro de um lar, irmãos, sem o temor de Deus. Se há algo que nós precisamos cultivar dentro da nossa casa é temor, irmãos, reverência a Deus. Eu sou uma época em que foi construído na minha cabeça acerca de temer a Deus, temer pai, temer mãe, e hoje nós temos vivido essa irreverência. Quantos lares, irmãos e irmãs, que têm colocado tudo a perder porque falta temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando, e não é sendo profeta do caos, mas a tendência, quando nós olhamos para as escrituras sagradas, meus irmãos, a tendência é piorar. Então, se eu como pai não cultive o temor na mente do meu filho, na mente da minha filha, o que será daqui a alguns anos à frente? Pais, cultive temor dentro da sua casa, temor a Deus, temor pela palavra, reverência a Deus, reverência às autoridades instituídas. Quinto pilar, irmão meu, irmã minha, perdão. Dá para repetir a palavra perdão? Se há um lugar que precisamos aprender a cultivar perdão, é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas pessoas e quantas suas famílias que têm sido, irmãos, destruídas, porque não cultiva o perdão. Às vezes há divórcios, há separações, porque falta perdão. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar, meus irmãos? E é no lar que nós precisamos exercer perdão, precisamos aprender a perdoar.
Precisamos também aprender a pedir perdão. Cultive isso, meu irmão, mas não seja aquela pessoa ranzinza que diz: eu não perdoo. Pessoas amuadas, que fica com a cara fechada dias e dias, semanas e semanas, por causa de um ato às vezes tão simples. Então, se há algo que nós precisamos cultivar é perdão. A casa se sustenta quando há perdão. Alguém disse que há 3 palavras quase impossíveis de se falar rapidamente. Primeira palavra é paralepípede, ou paralepípedo. Olha para você ver como é que é difícil. Você consegue falar aí? Paralepípedo ou paralepípede. Olha para você ver. Aí. E a outra palavra é otorrinolaringologista. Consegue falar? Otorrinolaringologista. E a terceira palavra, pastor, é perdão. Como temos dificuldade, irmão, de dizer perdão. Me perdoa. Talvez porque a palavra perdão é uma junção de 2 palavras: perdão, perder, doar. Se há algo que nós não gostamos de fazer na nossa vida é perder. E às vezes nós queremos receber, nós não queremos nem perder, e às vezes nem queremos doar, meu irmão, minha irmã. Talvez é por causa disso que nós temos essa dificuldade, mas se você deseja que o seu lar seja sustentado, irmãos, pela presença de Deus, é necessário, mãe, pai, filho, filha, que você cultive perdão na sua casa. E isso tem que ser diariamente, seja lá o que a pessoa cometeu com você, perdoa, meu irmão. Mas pastor, quantas vezes deve se perdoar? Perguntou para Jesus: até 7 vezes. Jesus disse: eu não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá uma somatória de 490 vezes. Isso justamente em um único dia, meu irmão. Jesus está ensinando que nós precisamos ser misericordiosos, que a nossa casa seja esta casa embasada, que tem esse pilar, essa coluna, perdão. Não há como a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento subsistir se você não cultiva perdão, meu irmão. Perdoa seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã. Você tem mais a ganhar do que perder. E veja que a Bíblia nos fala que é tão interessante nós perdoarmos uns aos outros, que é perdoando que nós seremos perdoados por Deus. Até a sua oferta, a sua adoração que você canta, que você traz aqui diante do altar, só será aceita por Deus se você exercitar a coluna, o pilar chamado perdão. Diga para a pessoa que está do seu lado: aprenda a perdoar. Sexto pilar ou sexta coluna: serviço. Serviço, meu irmão. Em outras palavras, eu te digo: se envolva com o serviço de Deus, se envolva com a obra de Deus, incentive aos seus filhos a se envolver com o serviço de Deus. Nós estamos vivendo dias em que as famílias estão praticamente dilaceradas por causa, irmãos, do imediatismo, por causa do avanço, do crescimento da tecnologia. Muitos lares têm sido afetados grandemente nesses dias por causa do avanço da tecnologia. E se há algo que nós precisamos fazer é nos envolver com Deus e com Deus da obra. Pai,
Permita que o seu filho envolva com alguma coisa dentro da igreja. Ele já se envolve com muitas coisas lá fora, tem essa preocupação de se envolver com o serviço de Deus, com as coisas de Deus. Josué tomou uma decisão resolutamente em Josué capítulo 24, versículo 15. Ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais que estavam além do Egito, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Meu irmão, tome essa decisão de servir a Deus. Por mais que as coisas deste mundo, irmãos, está caminhando para algo tenebroso daqui para frente, preocupe-se em servir a Deus. Sirva a Deus lá dentro da sua casa, sirva a Deus lá no seu trabalho, sirva a Deus na igreja, sirva a Deus servindo as pessoas, se envolva. O diabo fará de tudo, irmãos, para te tirar da presença de Deus, te tirar da presença de Deus. Mas Josué, ele tome a decisão, vocês tomem a decisão de servir a outros deuses. Senhor, não, mas eu tomo a decisão, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Sirva a Deus, meu irmão, sirva a Deus diariamente, sirva a Deus sem o prazer de ser um servo de Deus, aonde é que você estiver e aonde é que você for colocado. Sétimo pilar e último pilar nesta noite é obediência à palavra de Deus. Vou repetir todos os pilares aqui. Primeiro pilar, irmãos, é o pilar da fé. Cultive a fé dentro da sua casa. Segundo pilar é o pilar da oração. Ore na sua casa, meu irmão. Não restrinja o momento de oração somente aqui no templo, na igreja. Ore na sua casa. Terceiro pilar, sabedoria, inteligência, porque é com sabedoria que se edifica a casa e com inteligência que se estabelece. Quarto pilar, irmãos, temor, reverência a Deus. Quinto pilar, perdão. Sexto pilar, serviço. E sétimo pilar, obediência a Deus e a sua palavra. Cultive isso. Palavra de Deus, ela precisa não ser somente ouvida, não somente escutada, apreciada no domingo à noite, mas a palavra ela precisa ser colocada em prática assim que nós sairmos daquela porta. Às vezes nós somos meros ouvintes da palavra de Deus. Olha que palavra abençoada, que palavra edificante, mas falta em nós, irmãos, obediência. Falta em nós nesses dias, irmãos, a praticidade, a prática, a aplicação da palavra diariamente na nossa vida. E os nossos filhos, às vezes olha para nós, esperando que haja, irmã Gigi, esta iniciativa de praticar aquilo que nós estamos recebendo no púlpito no domingo à noite. Nada valerá, irmãos, se nós entrarmos por aquelas portas, ouvimos o sermão de domingo à noite, retornar para os nossos lares, se não há esta iniciativa de praticar a palavra do nosso Deus. Jesus, no seu grande sermão do monte,
no desfecho, na conclusão, antes do apelo do seu sermão, irmãos, ele narra a parábola dos dois edificadores, lembram? Ele vai dizer em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 7, no versículo 24, dizendo que todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática. Jesus, ele comparou este homem, esta mulher, como aquele homem que edificou a sua casa sobre um monte de areia. Vieram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, arremeteram contra aquela casa, e diz que foi grande a sua ruína, porque não houve, irmãos, obediência, não houve a prática da palavra de Deus. No entanto, Jesus, na mesma palavra, ele vai dizer que aquele que, pois que ouve a palavra, aprecia a palavra, pratica a palavra, obedece a palavra, seja obediente, meu irmão, à palavra. Diz que esse homem, ele edificou com prudência, ele edificou a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, desceu a chuva, correu os rios, coisas que acontecem tanto para quem não pratica, como aquele que pratica a palavra de Deus. Mas a diferença é que esta casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, meus irmãos e irmãs. A sua casa, se estiver fundamentada na rocha que é Cristo, virá ventos, tempestades, enchentes, tribulações de todos os lados contra a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento, mas não cairá, porque está edificado sobre a rocha. E esta rocha, meus irmãos, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos firmar a cada dia a nossa casa na rocha. Precisamos obedecer a este Deus e praticar a sua palavra diariamente. Conselho para os jovens, conselho para você, pai, conselho para você, mãe: cultive obediência, leve os seus filhos a obedecer a Deus, leve os seus filhos a obedecer a palavra de Deus, porque quando se obedece, vem o que vier, mas a sua casa permanecerá de pé na presença de Deus. Os ventos soprarão, meus irmãos, as dificuldades surgirão, porque nós não estamos isentos de adversidade, por mais que você esteja na presença de Deus. Por mais que o seu casamento esteja firmado na presença de Deus, você não está isento de tribulação, dificuldade, angústia, enfermidade, mas só ficará de pé a casa que está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Para encerrar, a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que nela edificam. Permita que Deus também seja o edificador, o construtor da sua casa, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa continuar te abençoando nesta noite. E eu quero convidar você agora a se colocar de pé na presença deste Deus. Salomão disse que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou 7 colunas, que essas 7 colunas, irmãos e irmãs, seja presente na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu casamento. Cultive fé, meu irmão, oração, sabedoria, inteligência, temor, reverência a Deus, perdão, submissão, prática da palavra de Deus, que fará diferença nesses dias,
de tribulação sobre a face da terra é o quanto você coloca em prática a palavra de Deus. A palavra, ela não é para ser somente ouvida por nós, mas ela precisa ser praticada por nós. Amém? E este é o desejo de Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua vida conjugal. Se você deseja uma família forte, é necessário que você se fortaleça, cultivando essas 7 colunas na sua vida. Se há ausência de alguma, peça a Deus graça, sabedoria, a fim de que você possa ter uma família estruturada. Lembrando que o diabo fará de tudo para destruir a sua vida, a sua casa, o seu casamento, mas se você estiver fundamentado na palavra de Deus, nada te levará à lona, nada te jogará ao chão, meu irmão, minha irmã. Família de Deus, igreja, família forte, igreja forte. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a família. Os dias são difíceis, sim, sim serão, mas se você estiver firmado, fundamentado na palavra de Deus, você permanecerá diante das adversidades. Fecha seus olhos agora, coloca a sua vida e seu coração diante de Deus, uma palavra aí ao seu coração, porque nós temos a celebração da ceia do Senhor nesta noite. Você vai agora fechar os seus olhos. Se você estiver perto de alguém da sua casa, você pode colocar a mão no ombro dela, a mão no ombro dele nessa noite, a mão no ombro dele, ou a mão no ombro dela, ou pegar a mão dela, pegar a mão dele, e nós vamos orar nesta noite, a fim de que a nossa casa, ela seja guardada pela presença de Deus, meu irmão, a fim de que a nossa casa seja protegida, a fim de que o nosso lar, o nosso casamento seja abençoado, a fim de que o diabo não tenha vez na nossa família, a fim de que a sua casa seja morada de Deus, a casa onde Deus tem o prazer de habitar. Ore nesta noite, entregando a sua família, entregando a sua casa ao Senhor nesta noite. Se renda a Ele, meu irmão. Se falta sabedoria, diga a Deus: dai-me sabedoria. Tenho sido falto em sabedoria no meu lar, tenho sido falto em inteligência na edificação do meu lar e da minha casa. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberadamente. Nosso Deus e nosso Pai, a palavra foi ministrada ao nosso coração aqui nesta noite, e eu quero, meu Deus e meu Pai, entregar assim a vida da minha família, a minha esposa, a Renata, que aqui está, a vida da minha filha, Ana Letícia. Quero entregar, Senhor, a vida do meu filho, Davi Lucas, nessa noite. Eu quero entregar, Senhor, cada família que aqui está, cada família representada aqui nesta noite. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja protegendo os lares dessa igreja, proteja contra toda a investida do diabo, proteja contra toda a investida satânica. Meu Deus, toma este casamento nas tuas mãos, toma este relacionamento conjugal nas tuas mãos, desfaz toda ação sorrateira do vil tentador, quebra os laços do maligno, Senhor. A nossa casa é propriedade exclusiva do Senhor, o nosso lar é obra, pertence a Ti, Senhor. Deus, tome a vida de cada pai, cada mãe, a vida dos filhos aqui nesta noite. Deus, guarda, proteja, livra de todo mal, Senhor. Abençoe, dando saúde, dando cura, restaure a harmonia, o convívio entre, ó Deus, os familiares nesta noite. Que haja perdão, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração,
que haja libertação, que haja vida nesta casa, que haja libertação nesta casa, que haja salvação do Senhor nesta família, e todo mal saia, toda doença saia, toda enfermidade saia nesta noite. Meu Deus, estabeleça a tua graça, a tua vitória nesta noite. É que nós oramos em nome de Jesus. Digam amém. Aplauda o Senhor nesta noite. Jesus.